Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Sem Enrolação. Eu sou a professora Beth e hoje nós daremos início a uma série de aulas sobre frações. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que essas aulas cheguem a mais pessoas, ok? Vamos para a nossa aula de hoje então? Números racionais na forma fracionária. O que são números racionais? São os números que expressam as unidades ou parte da unidade. E no dia a dia nós usamos muito esses números racionais. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou levar um quarto de queijo. Um quarto, ou seja, eu tenho um queijo inteiro, divido ele em 4 partes e levo uma parte desse queijo. A peça do queijo é o inteiro e a parte pedida representa um quarto do inteiro, uma parte dessas 4 que foi dividida, tá? Outro exemplo aqui, só quero meio copo de suco, meio copo. O copo completo de suco é o inteiro e a parte pedida representa a metade, meio. Mais um exemplo, entre 3 bananas, uma banana está estragada, ou seja, 1/3. A penca com as 3 bananas é um inteiro, é o todo. As boas representam 2/3, porque 2 dessas 3 bananas estão boas. E a estragada, 1/3 do inteiro, porque das 3, uma está estragada. A primeira noção que vocês precisam identificar, o todo e a parte selecionada. Outro exemplo aqui. João tinha um chocolate que dividiu em 8 partes e me deu 5 pedaços. Ou seja, eu tenho um chocolate aqui, dividido em 8 partes, tá? É o inteiro, é o todo. Daí o João pegou, dividiu esse chocolate e me deu 5. O que ele me deu? Ele me deu 5/8 desse chocolate. A parte inteira, que são 8, e os 5 pedaços que ele me deu, tá? Todos esses números, 1/4, 1/2, 1/3, 2/3, 5/8, todos são fracionários, isto é, números racionais na forma de fração. Em qualquer fração nós temos o denominador e o numerador. O numerador, que é essa parte aqui de cima, tá? Aqui nós temos o numerador. Nossa, deixa eu arrumar essa caneta minha, gente. Aqui eu tenho o numerador. Numerador. E a parte de baixo... Nossa, mas ainda ficou muito feio. Tem que ficar melhor isso. Vamos lá. Numerador. Agora ficou melhor. É que eu uso essa caneta aqui, olha, gente. O 4 é o nosso denominador. Denominador. O numerador, ele indica em quantas partes foram divididas. E o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate aqui e divido ela em 4 partes, tá? O meu numerador vai ser, o meu denominador vai ser 4, que eu peguei esse chocolate e dividi em 4 partes, é o inteiro. Agora, dessas 4 partes, eu dei 2 partes. Vai ser o meu numerador, é a parte, é o que fala aqui. O numerador indica quantas partes foram consideradas. Eu considerei 2 aqui. E o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, é muito importante entender esse conceito de numerador e denominador. O denominador e o numerador são os termos da fração. E nós precisamos saber como fazemos a leitura das frações também.
Aqui, o meu denominador é 2 e o meu numerador é 1. Como que eu faço essa leitura? 1/2. Vou colocando aqui para vocês. 1/2. No próximo, o meu denominador é 3 e o meu numerador é 2. O que temos aqui? 2/3. O próximo, meu denominador é 4 e o meu numerador é 1. Então, nós temos 1/4. Ok? 1/4. O próximo, nós temos um denominador que é 5 e um numerador que é 2. Como que nós fazemos a leitura? 2/5. 2/5. O próximo, denominador 6, numerador 7. Nós temos 7/6. O próximo, 3/7. Nós temos 3/7. 6/8. Nós temos 6/8. A gente acompanha aqui no plural, tá? Se fosse 1/8, seria 1/8. Mas como nós temos 6/8, 6/8 no plural. O último aqui, 5/9. 9 é o denominador, 5 o numerador. Então, nós temos 5/9. Ok? Agora, quando nós temos os denominadores 10, 100 e 1000, como que fica a leitura dessas frações? Quando eu tenho o meu denominador 10, eu vou ler décimo. Então, aqui eu tenho 9 décimos. 21/100. 21 centésimos. 72/1000. Meu denominador é 1000. Como que fica a leitura? 72 milésimos. Vamos para o próximo. Agora, quando nós temos denominadores maiores que 10, acrescenta-se a palavra avos. Aqui eu tenho 8/11, meu denominador é 11. Como que eu faço a leitura? 8, 11 avos. Alguns matemáticos não usam mais avos, mas a regra diz que a leitura é dessa forma, tá? 5/2, 5, 12 avos. Caiu minha tela aqui, gente, vou sintonizar novamente, tá? Rapidinho aqui. Prontinho, voltou. Vamos lá. Tem o numerador 10 e o denominador 13. Isso. Então, temos 10, 13 avos. Na prática, agora nós vamos resolver. 2/3 do terreno são de área verde. Como que fica? Eu tenho um terreno que foi dividido em 3 partes. E 2/3, 2 partes desse terreno são de área verde. Então, o 3 é o meu denominador, que foram as partes que esse terreno foi dividido, tá? Meu denominador. E 2/3, a parte que foi considerada.
2/3, tá? O encanador pediu um cano de meia polegada, muito usado no nosso dia a dia também. Meia, 1/2, 1/2. O vencedor chegou 30 centésimos de segundo antes do segundo colocado. Como que eu vou fazer essa fração? O vencedor chegou 30 centésimos. 30/100. Meu numerador é 30, meu denominador é 100. Uma situação problema. No tanque de gasolina de um carro, cabe 64 litros de combustível. O marcador registra que restam 3/4 de combustível. Calcule quantos litros há no tanque. Então, vamos os dados desse enunciado aqui. Vamos lá, no tanque de gasolina de um carro cabe 64 litros. Então, o tanque cabe 64 litros de combustível. Combustível. O marcador está registrando 3/4. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso saber quanto representa cada quarto de combustível. Quantos litros é cada quarto de combustível. Então, eu vou pegar 64, vou dividir por 4, tá? Porque eu quero saber, tá falando que tem 3/4 ainda no tanque. Então, eu preciso saber esse daqui, quantos litros. Para eu saber a parte, eu preciso saber o quanto que representa cada parte do todo. Então, 64 dividido por 4, 6 dividido por 4 vai dar 1, para 6, 2, abaixo o 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. 4 vezes 6, 24, para 24 nada. Então, o que eu descobri aqui? Que 1/4 de combustível é igual a 16 litros. Se o tanque cheio é 64, 1/4 de combustível é 16, tá? Agora eu quero saber quantos litros que há no tanque. E o marcador tá falando, né, tá marcando que tem 3/4 de combustível. Eu vou multiplicar 16 vezes 3. Vou pegar a parte aqui do todo. 3 e 6, 18, vão 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48 litros. Quantos litros há no tanque? 48 litros. Eu vi o todo, que são 64 litros, vi em quantas partes foram divididas, em 4 partes, e fiz o cálculo de 3 partes desse todo, que é o restante que tem de combustível no carro. Cheguei à resposta de 48. Ok? Então, essa foi a nossa aula, nossa primeira aula sobre frações. Como eu falei, vem uma série de aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para vocês assistirem as próximas aulas e outras pessoas também. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.